Somos alunos do terceiro ano de administração e hoje eu, Luísa Paese, Alane Slavini, Giovana Martins, Rian Felipe e Sofia Fontes iremos falar sobre o país Egito na Feira das Nações. Além das atrações famosas como as pirâmides de Gizé e a grandiosidade do Rio Nilo, o Egito também é conhecido por ter uma das culinárias mais atrativas do mundo árabe. No Egito, a dieta é muito diversa, há um alto consumo de carnes vermelhas, como a de carneiro, boi e camelo, peixes diversos, aves como frango, peru, codorna, pomba e pato. Peixes, camarões, frutos do mar são muito consumidos nas regiões banhadas pelos mares vermelhos e Mediterrâneo, e já perto do Rio Nilo o consumo maior são de peixes de água doce. Vou falar um pouco sobre dois pratos que são muito consumidos lá. Um é o shawarma, que é tipo um sanduíche. Ele é composto com fatias finas de carne de carneiro ou de frango, assadas em um espeto vertical e servidas com pão árabe, legumes e outros acompanhamentos. E o koshari, que é o mais conhecido praticamente. Ele se originou em meados do século XIX. Ele combina elementos da culinária italiana e árabe e é feito de macarrão, arroz e lentilhas misturadas e coberto com molho de tomate apimentado, vinagre de alho com grão de bico e cebolas fritas crocantes. A economia do Egito ela passou por profundas modificações no decorrer do século XX, tornando-se altamente centralizada pelo Estado até o seu processo de liberação gradativa, na década de 70. Nas últimas décadas, o país vinha recebendo um grande porte de investimentos estrangeiros, ou seja, de países estrangeiros. O processo foi travado por problemas estruturais internos. Atualmente, o BIP do Egito é de 394 bilhões de dólares e um valor por capita de mais um pouco de 3 milhões de dólares. Ela também tem como produtos exportadores o petróleo e o gás natural, extraídos em sua maioria no Golfo de Suez, bem como os seus derivados, que formam a base principal da indústria do país. Esse setor ele é composto pelos ramos alimentício, da construção civis e de manufaturas leves. No total, a indústria corresponde por 34,3% do BIP egípcio. E as áreas destinadas a essa atividade agrícola são extremamente limitadas, concentrada apenas no Vale do Nilo. Mas ainda assim, ela é um dos setores mais importantes para a economia do país e emprega cerca de 1/4 da mão de obra. A agricultura também é responsável por 11,7% do BIP do país e produz como cana-de-açúcar, arroz, batata, tomate, milho, trigo e algumas frutas cítricas. O setor terciário, que ele é bastante ligado ao turismo, corresponde a mais da metade do BIP, sendo mais de 54%. Apenas em 2019, o Banco Mundial registrou mais de 3 milhões de turistas no país. E antigamente a economia era apenas voltada para a agricultura e para a pecuária. Como eu disse anteriormente, o turismo ele é bastante presente e forte no Egito, sendo um dos setores mais principais para a economia, tendo recebido apenas só em 2019 mais de 13 milhões de turistas. Ele é um dos setores que mais se destaca. E os pontos principais de turismo no Egito são as pirâmides egípcias, localizada em Cairo, e esse é do ponto turístico mais conhecido do Cairo e de todo o Egito. Ele é um dos monumentos mais antigos e é o conjunto de pirâmides que fica a 18 quilômetros da capital e o acesso é fácil. As principais pirâmides em que os faraós eram mumificados e sepultados são as de Quepos, Geffen e Merequinos.
A principal pirâmide é a primeira e a maior delas, com mais de 140 metros de altura e 230 metros de base. Também um dos pontos principais é o Khan el-Khalili Bazar, que é localizado no Cairo e é uma antiga área comercial que fica no coração da cidade. Ele é um grande bazar a céu aberto que reúne cafés, restaurantes, lojas de especiarias, que são os temperos, joias de tecido, de artesanato, de perfumes, de alimento e muitos outros. As lojas elas são bem variáveis. Além de ser uma forma de mergulhar na cultura local, visitar essas ruelas também é viver a história, já que o local foi fundado no século XIV e transformou o Cairo em um centro muito importante do comércio, que foi ao permitir que comerciantes estrangeiros exportassem suas mercadorias lá. O Templo de Luxor, como o próprio nome sugere, está localizado na cidade de Luxor, que fica a 676 quilômetros da capital do Egito. Ele é um patrimônio mundial da Unesco e é o templo um dos monumentos históricos mais importantes quando se trata da história do Egito. Ele foi dedicado ao deus egípcio Amon, considerado o rei dos deuses e criador da vida. Acredita-se que muitos faraós fizeram sua cerimônia de coração nesse local, por isso que ele se torna mais importante para a cultura. O templo de Karnak é o maior templo do Egito e ele também é localizado na cidade de Luxor. O complexo desse templo foi construído por vários faraós ao longo de 40 anos e reúne salões cerimoniais, estátuas, colunas, capela e até um lago sagrado onde os sacerdotes faziam os banhos cerimoniais. A construção ela foi dedicada a Tríade, que é formada pelos deuses Amon, Nut e Khonsum. O Abu Simbel é outro patrimônio da Unesco. Ele é um complexo arqueológico que inclui 2 templos escavados na rocha. O maior deles é o Templo de Rameses, que tem uma fachada de 33 metros de altura e 38 metros de largura. Ele foi um monumento construído em Núbia, mas quando foi decidido que ia ser construída uma barragem naquela região e que o vale onde ele estava ia ser inundado, a Unesco ela fez uma campanha para mudar ela de local. O deslocamento deste monumento custou mais de 40 milhões de dólares e levou às construções da cidade de Asmas. O Sharm el-Sheikh, que fica localizado no Mar Vermelho, fica a 384 quilômetros da capital e ele fica localizado na faixa costeira ao longo do Mar Vermelho. E é um lado do Egito que poucos conhecem, mas ele tem que ter mais reconhecimento, as pessoas têm que visitar mais porque ele é um dos pontos principais. Ele também oferta uma grande rede de resorts e é considerado um dos melhores locais para a prática de mergulho, porque muitos dizem que com o sal da água é muito alto lá, não corre o risco de afogamento, as pessoas boiam. Ela possui também uma diversidade gigantesca de peixes, de refis, de corais e também oferece uma ótima qualidade da água. Agora falando sobre a cultura egípcia, irei começar pela escrita. A principal escrita egípcia eram os hieróglifos, que foram decifrados em 1822 por um francês. Os egípcios também tinham outros 2 tipos de escrita, a hierática, que era a hieroglífica simplificada, e a demótica, que era mais simples e rápida ainda. Bom, sobre a representação, como eram feitas essas escritas, eu trouxe uma imagem aqui para tentar deixar mais nítido para vocês. A gente pode ver que eles não usavam letras como a gente vê hoje em dia, por exemplo, e eles usavam representação de objetos, animais e formas, partes do corpo humano. Aqui eu trouxe uma imagem que deixa mais nítido para vocês entenderem melhor como era, e também uma imagem desses escritos em paredes de templos
e de pirâmides, enfim, como vocês podem ver. Aproveitando que já estamos falando de escrita, vale mencionar que a literatura destes povos tinha um caráter religioso, ou seja, tudo que a gente vai encontrar deles que for mais longo, que tiver uma escrita de um texto, vai ter esse caráter religioso, principalmente em templos onde deuses eram adorados, e em templos também de alguns faraós, onde eram feitos alguns de ritos fúnebres. E era mais usado principalmente nessa ocasião de ritos fúnebres, onde eles faziam ali um culto àquela divindade, considerada divindade. Agora falando sobre as artes no geral, a parte artística e cultural dos povos egípcios estava relacionada às tradições religiosas e funerárias, como eu falei anteriormente sobre a literatura, tinha esse caráter religioso. Pouca parte das obras egípcias foram criadas como arte pela arte. Praticamente quase todas estavam interligadas a um contexto religioso e político, como a representação de um faraó. Aqui a gente já vale lembrar também que o faraó era visto como uma divindade, então por isso também o faraó estava ali no meio dessas realizações, dessas festividades religiosas. Aqui eu trouxe como exemplo o templo de Abu Simbel. Como vocês podem ver, ali a gente já tem na arquitetura esse retrato de uma divindade, de um faraó. Então a gente pode ver que na arquitetura está muito presente também esse caráter religioso. Aqui agora sobre as pirâmides de Gizé, tão famosas pirâmides de Gizé, a gente pode ver que também vai levar esse caráter, é uma das grandes obras egípcias, a gente pode ver que ela também está entre uma das 7 maravilhas do mundo, e elas são, na verdade, como se fosse uma casa para o corpo, um local de armazenagem para o corpo de faraós, aqueles em que a sociedade, a população acreditava que poderiam vir a reencarnar, então eles eram guardados em seus próprios lugarzinhos, em seus próprios templos, para que depois, num dia de reencarnação, eles estivessem ali num lugar totalmente guardado, cuidado. Falando sobre a pintura egípcia, a gente pode ver aqui uma coisa que foi muito marcante para a arte, muito importante, muito significante também para entendermos como funcionava o mundo antigo, a arte deles. A gente pode ver que os egípcios trouxeram uma coisa muito importante para a gente, que é a lei da frontalidade, que é um estilo artístico, um estilo de técnica artística que valoriza essa parte frontal do rosto daquele ser ali representado nessa pintura. Para encerrar a minha parte, irei falar sobre mitologia e religião. A mitologia egípcia reúne diversos mitos, lendas e histórias que fizeram parte do imaginário religioso do Egito Antigo até a chegada do cristianismo. Na antiguidade, a religião egípcia era baseada no politeísmo, ou seja, o culto a vários deuses que ocorriam geralmente nos templos dedicados a eles. Vocês podem ver, a mitologia era uma coisa muito presente na vida deles, as crenças deles eram muito fortes antes da chegada de outras religiões, não só do cristianismo, como também do islamismo. Por exemplo, hoje a gente vai entender que 85% da população egípcia é muçulmana sunita, enquanto só 15% seria cristã. Então esses templos que eram feitos para adorar esses deuses da mitologia, para fazer esses cultos, hoje eles são só mais símbolos da antiguidade, dos ancestrais desse povo. Aqui eu trouxe uma imagem que mostra como esses deuses da mitologia eram representados por esses povos egípcios, como também na imagem anterior sobre arte, que eu estava falando da pintura. Esses deuses eles têm uma representação de forma humana, eles têm total sua forma humana, mas geralmente são representados em um momento de transformação, ou seja, eles têm toda a forma humana normal, mas eles têm esses poderes de transformação e eles eram representados dessa forma porque isso ali já mostrava nas imagens a força que eles tinham. Então, nessa imagem, por exemplo, que eu trouxe, a gente pode ver que eles têm o corpo de humano e as suas cabeças são diferentes. Do Egito.
Aqui tem algumas curiosidades que eu vou ler, né, sobre o Egito Antigo e até mesmo o atual. Os faraós do Egito Antigo sofriam de obesidade. Por mais que nas esculturas, pinturas, essas coisas pareciam que os faraós tinham corpos esbeltos, não, a maioria sofria de obesidade porque consumiam muito açúcar e acabavam tendo diabetes por causa da fartura dos alimentos que eles tinham. As pirâmides não foram construídas por escravos. Diferente de como a gente pensava, de como a gente estudou na escola, os trabalhadores que trabalhavam nas pirâmides, na construção das pirâmides, eram trabalhadores assalariados. Domingo lá é um dia útil, ou seja, os finais de semana lá são sexta-feira e sábado. Cerveja era moeda de troca no Egito, ou seja, muitos devem pensar que ouro, né, é bem mais valioso, mas teve uma época que cerveja era uma moeda era um tipo de moeda, né, de troca bem corrente no país. Punição com morte caso matasse gatos. Gatos é muito importante no Egito e por isso tinha punições até com morte caso alguém matasse um. Até hoje encontram-se múmias no Egito de diversos faraós, de pessoas. Beijos entre casais e demonstração de afeto são proibidas em público, porém, homens podem dar 3 beijos no rosto ao se cumprimentarem. E é muito comum a gente ver 2 homens andando de mão dadas também, enquanto as mulheres não podem nem andar desacompanhadas. Beber lá não pode, bebidas alcoólicas são proibidas, mas fumar pode. Eles fumam bastante cigarro e até mesmo narguilé. Troca de mulheres por camelos, ouro e frutas. Pode parecer brincadeira, mas existe essa troca de mulheres. Podem ser trocadas por camelos, ouro e frutas, até hoje, no Egito atual. Língua falada. No Egito atual é falado o árabe egípcio, porém há alguns dialetos que são espalhados, né, pelo país. Um deles são Bedawi, dos beduínos, Matoque, conhecido também como Kenzie, a língua dos núbios do Egito, e o Siwi, dos habitantes de Oásis e Siwa. Obrigada. Eu sou Ria e vou comentar um pouco sobre a região do Egito. O Egito ele é localizado em uma região desértica, que fica às margens do rio Nilo e no nordeste do continente africano, e ele é banhado tanto pelo mar Mediterrâneo quanto pelo mar Vermelho e faz divisa com o Sudão e o deserto da Líbia. A região era uma região desértica, só que o Vale do Rio Nilo passava por lá e os habitantes acabavam que utilizavam a água do Rio Nilo, tanto que foi um papel importante para a economia do Antigo Egito, o Rio Nilo. E o nome oficial do Egito é República Árabe do Egito, e a cidade de Cairo acaba sendo a capital do país. A população do país passa a marca de mais de 100 milhões de habitantes, isso no ano de 2020, e também contendo a sua maior concentração de habitantes na capital do país, que é a cidade de Cairo.